Oi, pessoal, boa tarde. Hoje o nosso tema é muito interessante. A gente vai abordar ansiedade e depressão. O nosso convidado é o médico psiquiatra Dr. Rodrigo Ramos e ah, vai ser muito interessante. Eu vou aguardar aqui a solicitação dele e a gente já vai entrar ao vivo. Aqui solicitou, vamos entrar. Tá entrando, só um minutinho. Olá, Rodrigo. Olá, Dr. Rodrigo Ramos. Que prazer Bem-vindo. estar aqui com você conversando. Eu sou um fã do seu canal, Vídeo Fofo Engraçado, e agora eu estou com a oportunidade de conversar com você. Para mim é uma honra receber aqui também. É um tema tão importante, né? Ansiedade e depressão. E muitas vezes as pessoas têm vergonha de assumir, de falar. Então, eu acho que é muito interessante. Sem sombra de dúvida, né, Rodrigo? A ansiedade e depressão hoje é considerada a doença do século. Nós temos mais de 5% dos brasileiros aí doentes de depressão, mais de 10% dos brasileiros doentes de ansiedade. Quer dizer, é uma coisa que está ligada a um impacto social fortíssimo. Só para você ter uma ideia, Rodrigo, olha que coisa interessante. O mundo perde cerca de US$ 1 trilhão por ano no mundo pela depressão. Então, você veja, é realmente um tema muito importante e muito obrigado do convite de estar aqui falando com você sobre isso. Imagina, a honra é minha receber aqui você. E eu, particularmente, os meus amigos nem sabem, né? É mais a minha família. Eu faço tratamento com a minha psiquiatra e eu já passei por ansiedade generalizada, o TAG, né? Transtorno de Sim. ansiedade generalizada. E para mim foi muito forte. E hoje eu tô bem melhor por causa do uso de remédios. E foi de um dia para o outro, assim. Em fevereiro de 2018, de um minuto para o outro, eu tive. E Sim, e aí eu acho legal a gente abordar, começar pela ansiedade, sim. É, se tem níveis diferentes, como que funciona? então, a ansiedade, ela é. Primeira coisa que tem que se saber, que tem que ficar claro, é que ela é uma sensação que foi fundamental para a evolução do ser humano. A gente chegou até onde chegou, dos elementos é a ansiedade. Graças à ansiedade, nós estamos aqui. Já teve autor, Rodrigo, que considera a ansiedade a sombra da inteligência. Quer dizer, se tem uma pessoa inteligente, é porque por trás dela tem uma pessoa ansiosa. Agora, o que é a ansiedade? A ansiedade é aquela sensação desagradável que a gente tem relacionada a um evento futuro. Na maioria das vezes, ela é normal. Por exemplo, eu tenho uma prova amanhã, eu vou ficar ansioso, eu vou ficar com aquela sensação ruim. Eu vou vou ter o primeiro encontro que eu conheci a pessoa pelo Tinder. Eu vou ficar ansioso, vai vir aquele friozinho na barriga. Para que serve essa ansiedade? Ela é um medidor, um aviso para o nosso corpo que diz assim: olha, presta atenção numa coisa. Vai ver se você estudou a prova direitinho. Vê se não tem mais uma coisa para ver. Ou outra coisa, passa um perfuminho a mais aí para a pessoa do Tinder que você vai encontrar. Então, a ansiedade, ela traz muito disso. Agora, tem vezes que a ansiedade, ela sai do controle e ela traz um importante prejuízo do funcionamento. A gente deixa de agir como a gente agiria. E aí a gente tem várias escalas de ansiedade. O que é a ansiedade patológica? A ansiedade patológica, ela está ligada a eventos futuros, mas com a sensação desastrosa. Você tem certeza que um desastre vai acontecer. Então, ela traz conceitos de preocupação, ela traz expectativa apreensiva, um medo do que está por vir.
E aqui nós temos uma série de graduação. Primeiro, a gente tem o que você sentiu aí, que é o transtorno da ansiedade generalizada. A ansiedade generalizada, ela está ligada a uma ideia de preocupação excessiva e expectativa apreensiva. Ou seja, você tem uma preocupação muito grande e uma expectativa do que vai por vir. Então você fica naquela sensação, meu Deus, o que vai acontecer? O meu filho não chegou ainda não chegou em casa, morreu. Ou eu tô com um pouquinho de falta de ar, peguei coronavírus e estou morto nesse momento que nós estamos vivendo. Então a ansiedade generalizada leva a isso. Além disso, ela tem sintomas físicos. Tremores, falta de ar, sudorese, taquicardia, um monte de coisa desagradável. Isso é ansiedade generalizada. Depois a gente vai caminhando. Nós temos outras doenças vinculadas à ansiedade. Outra doença vinculada à ansiedade muito conhecida é o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Ele está ligado à ansiedade. O que é o TOC? É você ter um pensamento desagradável e, para aliviar esse pensamento desagradável, você tem um comportamento mais tranquilo. Por exemplo, tem pessoas que pensam assim, minha filha vai morrer. É horrível você pensar que sua filha vai morrer. Mas você desenvolve um antídoto. Como? Bato palma. Então você fica, minha filha vai morrer. Então toda hora você está assim. A pessoa... Ou, estou contaminado. E aí você vai lá no banheiro e lava a mão com uma sabonetada só. Lava a mão inteira. Gasta um sabonete e uma lavagem. Aí você alivia a sensação de que você vai estar contaminado. Esse é o TOC. Depois nós temos outros. Nós temos o transtorno do estresse pós-traumático. Uma pessoa... quando você quiser me interromper, fica à vontade. Não. Pode ficar à vontade que está muito interessante. O transtorno do estresse pós-traumático, ou seja, uma pessoa viveu uma violência, foi assaltada, ficou com aquela sensação altamente desagradável, e aí ela vai reviver aquele evento traumático por muito tempo. Esse é o transtorno do estresse pós-traumático. Até que a gente chega, Rodrigo, no ápice da ansiedade. Qual que é o ápice da ansiedade? A síndrome do pânico. A síndrome do pânico, ou o quadro do pânico, é descrito como uma sensação de que a pessoa vai morrer naquele momento. Aquilo é o ápice. Até se eu puder comentar aqui, antes de eu ter ansiedade generalizada, eu tive episódios nos quais eu achei que eu ia morrer e fui para o hospital achando que ia morrer. Isso seria o que você está falando? Exatamente. É o quadro clássico do ataque de pânico. O ataque de pânico, você está em casa, você está tranquilo, de repente vem uma sensação acompanhada de taquicardia, né, o coração palpita, falta de ar, sudorese, e o fenômeno ele é tão intenso que a pessoa corre para o pronto-socorro. Ela tem certeza que está infartando. E detalhe, quando ela chega para o pronto-socorro, os médicos conduzem ela para a UTI de cara. Até perceber que não, que a batida do coração está congruente com o que está acontecendo e que não tem um infarto. Né? Então, a síndrome do pânico, ela além desses sintomas físicos, ela traz a certeza de que você está morrendo ou ela traz a certeza de que você está enlouquecendo. Ela dura de 5 a 20 minutos e é descrita como uma sensação altamente desagradável. Você pode dizer um pouco para a gente, né, Rodrigo? Exatamente. É uma sensação terrível. Eu tive esses episódios, acho que umas 3 vezes na minha vida, e fui para o hospital e não era nada, assim, até descobrir, né? Sim. E aí nós vamos entrando em outros aspectos da ansiedade, também vinculado ao pânico, que é a fobia. Né? A fobia também é um quadro de ansiedade. Por exemplo, você vê uma barata e você tem a sensação de que a barata pode te matar. É lógico que ela não pode, a gente sabe que é desproporcional, mas esse é um evento fóbico, né? E o quadro de pânico traz o que a gente chama de agorafobia. O que é a agorafobia? Você começa a ter medo de sair de casa. Porque você fala, se eu sair de casa, eu vou ter essa crise de novo. Pelo amor de Deus, não saio. Entendeu? E a pessoa começa a querer ficar em casa direto. Por quê? Porque ela fala, se eu sair, eu não vou ter acesso ao socorro. Então, é muito desagradável, né?
E tem uma série de outras fobias. Tem fobia de avião, fobia de raio, né? Tudo coisa desproporcional, mas que é descrito como uma coisa muito ruim. Hoje em dia, Rodrigo, a mídia tem conversado muito sobre um termo que não é um termo técnico, mas chamado síndrome da cabana, que é o quê? Que as pessoas começam a ter fobia de sair de casa, ainda que todo protegido, por causa do coronavírus. É um evento fóbico, a pessoa tem fobia de sair de casa, né? Então, assim, a fobia também é um exemplo de ansiedade. E aqui a gente vai entrar em vários filhos da ansiedade. Tem hipocondria, tem cleptomania, tudo coisa relacionada à ansiedade. Sim, é um assunto muito abrangente e, e se você me permite, é muito interessante saber tecnicamente, assim, superficialmente, não dá para você ter uma aula aqui de medicina, mas o que acontece mais ou menos com os nossos neurotransmissores nesse, nesse episódio de ansiedade ou alguma coisa assim? Então, no quadro de ansiedade, a gente percebe que a química cerebral totalmente se altera. A gente tem uma alteração de alguns neurotransmissores. Os principais são um chamado noradrenalina, outro chamado serotonina e outro chamado ácido gama-aminobutírico, o GABA. Essas substâncias, elas estão diminuídas. O GABA é um tranquilizante. A noradrenalina, ela aumenta, diminui, ela fica desorganizada. E a serotonina também. A alteração de serotonina está levada a comportamento repetitivo do toque, por exemplo. Então, a gente tem uma perturbação muito grande dessas substâncias, né? Por isso que a gente usa remédio. O objetivo do remédio é tranquilizar, é aliviar o uso dessas... normalizar a química cerebral e fazer com isso que a pessoa fique bem, entendeu? Volte ao normal, né? Mas a gente tem uma série de outras hipóteses que estariam relacionadas à ansiedade. E a mesma coisa para a depressão. Seria um quadro inflamatório cerebral, não é à toa que tabagismo, muitas vezes, enquanto a pessoa está fumando, ele alivia, mas depois ele aumenta quadros ansiosos, né? Você tem mudanças no que a gente chama fator neurotrófico derivado do cérebro, que é uma substância cerebral. Você tem uma série de outros... Você tem mudanças na manifestação genética do indivíduo, né, por um mecanismo que a gente chama de epigenética. Quer dizer, é muito amplo, nós ainda estamos compreendendo. Mas o grosso é isso. A química cerebral se altera, principalmente noradrenalina, serotonina e uma outra substância chamada ácido gama-aminobutírico. Ah, entendi. E agora, falando um pouquinho sobre depressão, né? Basicamente, qual que é a diferença de ansiedade e depressão? Se a gente fosse dizer, para ficar bem claro, assim, vamos dizer o sintoma psicológico. Ansiedade é uma pessoa preocupada e com pressa. Depressão é uma pessoa que perdeu alguma coisa. Então, é uma pessoa que tem uma queda no humor, entendeu? Ela sente uma perda. Então, o que acontece aqui? Você tem uma tristeza, um desânimo, uma perda de prazer de fazer coisas que você sempre gostou de fazer, choro, você tem irritabilidade, alteração do padrão de sono, alteração do padrão do apetite, alteração do desejo sexual, alteração da capacidade de concentração e memória. A pessoa fica totalmente rebaixada do ponto de vista do humor. Ela está triste. Tudo perde sentido. Não é à toa, Rodrigo, que às vezes casos mais graves de depressão levam, por exemplo, à ideação suicida ou até ao suicídio propriamente dito. A pessoa vai perdendo o sentido de viver, né? É algo completamente devastador. A gente tem depressão leve, em que a pessoa não necessariamente precisa ser medicada e os sintomas estão ainda sob controle. Moderada, quando a pessoa já começa a ter uma perda importante da capacidade de funcionamento. E um quadro grave, em que a pessoa muitas vezes não sai do quarto, tem que ficar internada, a ideação suicida é muito grande, etc.
Entendi. E basicamente os neurotransmissores na depressão é parecido com a ansiedade ou é completamente diferente? É muito parecido. Eu até diria que é quase a mesma doença, com uma manifestação diferente. Só que aqui a gente tem a serotonina, né? Tem a noradrenalina e dopamina. São as 3 substâncias. Essas 3 substâncias são antidepressivos naturais. O que é isso? O próprio corpo produz esses antidepressivos. Só que para o seu corpo produzir esses antidepressivos, Rodrigo, você tem que fazer uma coisa que esteja vinculada ao que você gosta. Você tem que agradar a si próprio. Então, se você faz uma coisa que você gosta, se você come uma comida que você gosta, tem gente até que exagera nisso, você tende a liberar antidepressivo natural, se você pratica esporte, etc. Quando essas substâncias param de ser produzidas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é normalizar a partir de medicação. Mas, num segundo momento, você tem que se questionar por que raios o meu cérebro parou de produzir essa substância. E aí, você tem que fazer um questionamento da forma como você vive, do que você tem enxergado, de como tem sido a sua vida. Você entende? Conforme isso vai acontecendo, você consegue ver numa psicoterapia o que você precisa mudar da sua vida para você nunca mais ter isso. Então, a depressão, ela é uma doença e ela também é um aviso de que você não está vivendo do jeito que o seu corpo e a sua mente entendem que você deve viver. Olha, muito interessante. Por isso que a gente pede, Rodrigo, tá com depressão, tá com ansiedade, tem que fazer medicação e psicoterapia. Isso é fundamental. É justamente isso que eu ia falar. É muito importante alinhar a terapia tanto do ponto de vista psiquiátrico e psicológico, né? Não adianta nem só um, nem só outro. Por anos, Rodrigo, a psiquiatria e a psicologia brigaram, né? Por quê? Porque existe uma forma diferente, existia, vamos dizer assim, uma forma diferente de você enxergar a medicação no tratamento da saúde mental, né? Só que com os anos, isso foi entrando no consenso e o psiquiatra e o psicólogo começaram a trabalhar em conjunto. Hoje se entende que o tratamento de saúde mental de qualquer doença, ele é multidisciplinar. Ele envolve a psiquiatria, ele envolve a psicoterapia com o psicólogo, ou até psiquiatra que faz psicoterapia. Ele envolve terapia ocupacional, ele envolve assistente social. Hoje é multidisciplinar, né? E as pessoas tendem a melhorar bastante. Mas é fundamental que se faça o tratamento. Não tem como, eu não vejo como melhorar só com medicação. Tenho certeza que vários colegas vão discordar de mim, mas eu tenho certeza que vários vão concordar. Não tem como. Acho que por um tempo a psiquiatria ela enxergou a si própria como uma doença, uma simples doença clínica que não precisava de um olhar para o ambiente. Hoje a gente sabe que ela é uma doença biológica, óbvio, a gente tem falta de neurotransmissores. Ela é uma doença social que está vinculada ao ambiente. Veja o caso que eu te contei do coronavírus, está ligado ao momento social. E ela é uma doença psicológica, está ligada a medos da pessoa, ao que a pessoa sente ou deixa de sentir. Então, não tem jeito, você não pode tratar só com medicação. Se você tem depressão, se você tem ansiedade e só está tomando medicação, seu tratamento está incompleto. Você precisa procurar uma ajuda global. Com certeza. O remédio ele não é um milagre, ele é uma grande ajuda, mas precisa também da movimentação, da ajuda da própria pessoa, né? E isso, Rodrigo, está acontecendo para todas as doenças. Se a gente for ver, o cardiologista, hoje você vai no cardiologista, ele pergunta como é que você vive, como é que é seu casamento, você pratica esporte, né? Se você vai no ginecologista, ela quer saber como é que é a sua vida, como é que é a sua atividade sexual, como é que é o seu dia a dia, se você é uma pessoa estressada, você não é. Não tem como a psiquiatria que lida com a relação do mundo interno com o mundo externo fugir disso, não tem como, né? Então, assim, é fundamental. Nós não temos mais como ter médicos
médicos que só estão interessados no remédio, ou na É parte química, sim, ou no sintoma, não tem como. é verdade isso. E uma questão que muitas pessoas dizem que já passou o preconceito contra psicólogo, contra psiquiatra, mas eu conheço muita gente que ainda tem esse preconceito, o medo de se assumir que precisa de um tratamento psicológico, de um tratamento psiquiátrico, porque é diferente de você quebrar um braço, você vai no ortopedista, você vai no hospital e tá lá o braço quebrado, você pode enxergar. Mas como que a gente enxerga um problema assume para a gente mesmo um problema psicológico ou psiquiátrico e procurar ajuda? Esse é um grande problema que a gente tem, Rodrigo. A gente dá um nome técnico de psicofobia. A Associação Brasileira de Psiquiatria, os psiquiatras, o mundo, luta muito contra a psicofobia, porque a psicofobia, ela mais atrapalha do que ajuda, lógico. Porque o que você imagina? Que você é um ser diferente, né? Você está se sentindo deprimido, você está se sentindo ansioso, você é fraco, né? Isso é coisa de fraco. Isso fica muito forte, né? Isso é muito desagradável. Então, o que a gente tem visto? Que isso tem progressivamente caído. Hoje, a gente atende aqui no consultório, tem colegas que atendem todas as classes sociais, de presidente de multinacional até pessoas com cargo mais abaixo, dona de casa, tudo. A pessoa tem todas as carreiras, toda pessoa inserida no mundo social está sujeita a ter depressão e ansiedade. E eu ouso dizer, Rodrigo, que o mundo atual, ele é um convite para a ansiedade. A gente está sempre convidado para ter ansiedade. Por que eu digo isso? Porque o nível de cobrança que se tem hoje sobre o indivíduo é muito maior do que se tinha antes. A gente sempre estava acostumado a ouvir nosso avô dizer: não, na minha época era muito pior. Hoje ninguém pode dizer isso. Hoje, a ansiedade, a cobrança que se tem hoje é muito pior. A pessoa termina a faculdade, já estão perguntando para ela se ela já está empregada e quanto que ela está ganhando. Ou se ela já está fazendo mestrado e doutorado. Entendeu? O Exatamente. nível de competição... Não é que você tem que falar inglês. Você tem que falar inglês ultra fluente. Entendeu? Então, assim, você tem um nível de competição. Não é que você tem que ser magro, você tem que ter abdômen tanquinho. Você entendeu? Então, o nível de competição é terrível. E outra, você põe uma coisa na rede social. Se não gostaram, te detonam de um jeito que pode mexer com a autoestima. Sim, Entendeu? E outra coisa, o seu amigo postou uma foto na praia, mas você está aqui no quarto fechado. Então, assim, é tudo muito difícil. O nível de ansiedade, estresse, a disputa política que se tem hoje. Hoje, se você falar, porque eu sou de direita, quem é de esquerda quase te mata. Ah, porque eu sou de esquerda, porque isso é um babaca. Então, fica uma coisa que a gente está muito intimidado, entendeu? A gente fica encurralado. Então, você quase não tem autorização para ser você. Isso gera muita depressão, isso gera muita ansiedade, é realmente muito difícil. Então, o mundo de hoje é um pedido para ter depressão. E mais, antigamente você ia trabalhar, você entrava às 8 e saía às 17 horas. Hoje tudo bem, você entra às 8 e sai às 17, mas você não sai às 17, porque o WhatsApp está com você. E às ah, 18 sim, horas o seu chefe manda uma mensagem. E às 19, quando você está lá no bem bom, com um companheiro ou companheira, chega a mensagem do chefe. Aí você está com os amigos bebendo, vem uma... Então, assim, nós não temos mais privacidade, entendeu? O sim, mundo de hoje é um convite à depressão, é um convite a gente não fazer exercício físico, é um convite a gente comer mal, entendeu? Tudo isso vai levar, infelizmente, à depressão. Os jovens, os adolescentes, o nível de depressão de jovem e adolescente, o Rodrigo que está tendo, aumenta num grau que é impressionante. Então, assim, é tudo muito difícil. Nós realmente estamos numa fase complicada para isso. Por isso que a gente não pode se intimidar. Se você tem depressão, se você tem ansiedade, assume, vai sim. num profissional. Você já passou por profissional, você sabe que você vai ser ouvido, vai ser compreendido, ninguém vai te julgar. A coisa vai ser muito, muito interessante para você. Exatamente. Eu gostei muito da nossa conversa. É,
agora a gente vai ter que encerrar daqui a pouquinho. E se você quiser dar as suas considerações finais sobre esse tema, Olha, eu adorei conversar com você, eu também esse gostei muito. bate-papo. O que eu acho legal, Rodrigo, é esse trabalho que você está fazendo, né, de trazer bem-estar para as pessoas, né? Você tem Sim, feito vídeos bonitos, vídeos fofos, para trazer um pouco mais de alegria para as pessoas. Você tem conversado com profissionais da área de psicologia, você tem a área de psiquiatria. Eu acho isso incrível e eu acho que a gente precisa disso. Nós estamos numa fase da sociedade que as pessoas precisam entender que acima de um corpo são, acima de um emprego bacana, acima de dinheiro no bolso, a gente precisa ter uma mente sã. Não adianta nada você ter esse monte de coisa, não adianta nada você ter emprego, tudo, se aqui dentro não está tudo bem. Não é, adianta, isso é impossível. inclusive eu vi um vídeo seu no YouTube e todos os vídeos são ótimos, mas Muito obrigado. um que você disse a pessoa que está com um problema psiquiátrico, ela pode ganhar na loteria que ela não vai sentir prazer, não há dinheiro que Exatamente. compre. Exatamente, porque assim, isso é uma coisa até interessante que você trouxe. Sempre se teve essa dúvida: dinheiro compra felicidade ou não? Vamos falar nisso para. Essa é uma pergunta limitada. A gente sabe que um pouquinho de dinheiro traz realmente um bem-estar. Se você pega o cérebro de uma pessoa que tem um pouco de dinheiro com o cérebro da pessoa que não tem nenhum dinheiro, essa que tem um pouquinho de dinheiro tende a ser um pouquinho mais feliz. No entanto, aquele cara rico, milionário, já não tem mais diferença. Entendeu? Então, a gente começa a perceber que o cérebro quer mais experiência do que dinheiro no bolso. Entendeu? Então, se você juntar dinheiro para fazer uma viagem, tem muito mais valor do que você pôr o dinheiro no banco. Né? E outra, vamos supor, indo no seu exemplo, o que adianta você estar... Se você está deprimido, você não tem substância cerebral para te trazer bem-estar, para te trazer alegria. Então, você pode ganhar na loteria 3 vezes que você não vai sentir prazer, porque não tem substância. A substância do prazer não é liberada. Você entende? Não adianta. Então, o que acontece? Aquilo não vai ser nada para você. Por isso que não tem classe, a depressão, a ansiedade, não tem classe social, não tem rico pobre, não tem raça, não tem credo religioso, não tem nada. A depressão pode pegar qualquer um, entendeu? E pegando qualquer um, o que é importante as pessoas saberem é, pessoal, tem tratamento. A gente consegue Sim, tratar a depressão, a gente consegue muitas vezes curar a depressão desde que você faça adequadamente. Ah, mas tem depressão que não tem cura. Até tem, mas tem tratamento. E tem depressão que tem cura. 30% dos casos a gente consegue curar, consegue deixar a pessoa sem remédio. Se junta com uma psicoterapia, vai para 40%, 50%. Então, assim, não tem porquê, com base num preconceito velho, porque esse preconceito fazia sentido no século XIX, não no século sim. XXI. Não tem porquê a gente se render a esse tipo de preconceito. Então, assim, não se sentindo bem, se sentindo ansioso de um jeito desproporcional, se sentindo deprimido, procura ajuda. Você com certeza vai conseguir se sentir melhor e vai conseguir usufruir do mundo, que eu acho muito importante. Com certeza. É, esse vídeo é uma enorme colaboração para o conteúdo que eu estou querendo trazer aqui para o canal, né? Porque não é só de humor que vive o homem nem a mulher, né? É preciso trazer conteúdo também interessante. E com certeza você está trazendo. Eu tenho te acompanhado, sou seu fã, adoro todos os vídeos. Desde as lives que você faz até os vídeos bonitinhos. Ah, muito obrigado. Para mim que é uma honra receber você aqui. Muito obrigado. Então, tá ótimo. Então, é, é, eu vou encerrar aqui e se for interessante a gente pode marcar outros vídeos sobre outros temas. Com certeza, Rodrigo. Eu quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Estou à sua inteira disposição. Adoro falar sobre saúde mental, qualquer outro tema que você quiser e que eu saiba, de repente, falar sobre. Estou à sua disposição. Agradeço mais uma vez
e acho que o seu trabalho é incrível. A gente precisa de muito mais isso, né, nessa nossa sociedade. Enquanto as pessoas estão brigando de um lado para o outro, você fez uma coisa muito criativa e bonita. Obrigado Nossa, pelo seu canal e obrigado pelo convite. olha, eu que agradeço. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Então, então tá ótimo. Um abração para você. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até.